Fala galera, não é segredo para ninguém que alguns dos principais jogadores das grandes marcas recebem alguns mimos de suas patrocinadoras. E esses mimos vêm desde edições exclusivas ou especiais de suas chuteiras, até mesmo com modificações nas suas próprias chuteiras. E aquelas modificações que não chegam para nós que somos os consumidores finais, os consumidores comuns mesmo, né? Então essas modificações vão desde a placa do solado até mesmo o revestimento interno, ou no pior dos casos, ou melhor dos casos aí, dependendo do ponto de vista, uma alteração total do cabedal da chuteira. Nós temos aí, por exemplo, o Neymar na época da Nike, que tinha uma Hyper Venom sendo feita em Teijin e não com o mesmo material que era o Nike Skin da Hyper Venom 2 na época. Então era quase que uma Mercurial disfarçada de Hyper Venom. Mas esse assunto a gente vai deixar um pouquinho para depois, já que o assunto de hoje a gente vai até ver essa questão das modificações, mas passando por um ex-jogador da Roma e também da seleção italiana, que é o Francesco Totti. E essa modificação que nós vamos ver hoje na chuteira do Totti não é uma chuteira que ele utilizou especificamente, mas sim é uma edição ilimitada que a Nike fez para o ex-jogador e que chegou às prateleiras de todo mundo, com uma quantidade limitada de apenas 2.500 pares, sendo numerados par por par. Essa minha aqui é a de número 19, que foi a 19ª chuteira a ser fabricada dessa edição limitada e que eu consegui há alguns dias atrás com um amigo meu que conseguiu esse par aqui para mim. Eu estou muito, mas muito feliz com isso, porque esse de fato é um dos pares que a gente busca e que qualquer colecionador que ainda não tenha sonha em colocar na sua coleção. Então hoje a gente vai fazer uma análise desse par que é bem exclusivo mesmo. Para a gente poder compreender melhor essas modificações que o Totti pedia para a Nike fazer nas suas chuteiras, a gente vai dar aqui uma breve passada nas chuteiras que ele utilizou ao longo da carreira. Lá no início da sua carreira, Totti começou utilizando, por exemplo, uma Nike Champ Premier, que possuía a língua por cima dos cadarços. Após isso, ele passou a utilizar uma Total 92, que também possuía uma pequena linguetinha que cobria logo que o início dos cadarços, mas não cobria os cadarços na sua totalidade. Mas Totti pedia para a Nike fazer uma língua um pouco maior para que ele conseguisse cobrir de fato totalmente os cadarços. Quando passou para a Total 93 Air Zoom, aí a coisa mudou um pouquinho de figura, já que ali nós tínhamos uma língua tongue, não tínhamos ali efetivamente uma língua que cobria os cadarços, não tinha uma língua, era uma língua curta, vamos assim dizer. Mas Totti também pedia modificações nessa chuteira. A Nike não colocou para ele uma língua que cobrisse todos os cadarços, mas colocou uma amarração mais tradicional com uma língua comum. Não foi só para o Totti, outros jogadores também pediram essa modificação na Total 93. Passado alguns anos, o Totti mudou da Nike para a Diadora e também continuava recebendo aqui a língua por cima dos cadarços. Totti utilizou por alguns anos a Diadora até ficar sem contrato. Após isso, ele perde aí um pouco dessa mordomia, já que não tinha contrato com nenhuma marca, então ele não conseguia ter ali uma chuteira, entre aspas, que o agradasse e que fosse servir dessa maneira, com uma língua por cima dos cadarços, que era um gosto muito peculiar do jogador. Então, por isso, ele optou por utilizar uma Adidas Predator Power Swerve, que era uma chuteira em couro e que possuía a língua por cima dos cadarços, cobrindo completamente os cadarços. Então, o Totti utilizou aí por um breve período de tempo a Adidas Predator Power Swerve. Passado mais alguns anos, ele conseguiu se acertar novamente com a Nike. E aí, ele meio que chega sentando na janelinha, já que ele exige da Nike que para poder assinar esse novo contrato de patrocínio, que a Nike o fornecesse as chuteiras em couro com a língua passando por cima dos cadarços. E naquela época, a única chuteira em couro da Nike era a Tempo, como é até hoje, né? A única chuteira em couro da Nike ainda é a Tempo. Óbvio que nós temos ali aquelas edições especiais que recebem o couro nas chuteiras, mas falando aí em chuteira de fabricação em larga escala, apenas a Tempo recebe aí o couro de canguru no seu cabedal. Deixando um pouco isso de lado, coloca
essa particularidade aí no contrato. Eu quero chuteiras ao meu gosto, com a língua passando por cima dos cadarços. E como eu falei, a Tiempo tinha acabado de abolir essa língua que passava aqui, mesmo que brevemente, por cima dos cadarços, e passou a utilizar as línguas tradicionais, as línguas mais curtas. Com a chegada do TOTY, a Nike foi obrigada a fazer exclusivamente para o jogador uma Tiempo que teria a língua por cima dos cadarços. Então nós temos aí várias imagens passando com o jogador utilizando essa versão da Tiempo modificada. E lá em 2017, com o TOTY já prestes a encerrar a sua carreira, a Nike faz aí algumas edições especiais para o jogador. Um pouquinho antes de 2017, a Nike lá já lança a Tiempo 5 com uma língua que passa por cima dos cadarços, e para poder finalizar a carreira do jogador, a Nike lança a Tiempo 6 com essa língua maior aqui, passando por cima dos cadarços, e como eu falei, com apenas 2.500 pares limitados em todo o mundo. Então essa daqui é uma verdadeira preciosidade que contribui aqui para a gente poder ver um pouquinho mais de perto como é as chuteiras que os jogadores pedem, como são essas modificações. E não é somente essa alteração que nós temos aqui com a língua passando por cima dos cadarços, não é apenas uma língua maior com um elástico aqui para poder prender. Diferente das versões regulares da Tiempo Legend 6, que possuem a língua presa e a língua curta, aqui nós temos uma língua completamente tradicional, uma língua que definitivamente ela não é presa, ela é totalmente solta, fazendo com que nós temos aqui uma amarração totalmente tradicional. Confesso que eu não sabia que essa chuteira recebia essa língua tradicional quando eu vi por fotos, quando eu vi o lançamento, que até então não tinha pego ela em mãos. Eu também não tinha visto nenhum comentário que sugeria uma língua completamente solta. Eu achava que apenas nós tínhamos aqui essa língua maior que pudesse passar por cima dos cadarços e o restante totalmente preso. Até porque os passadores também são duplos, como nas chuteiras mais atuais. Nós não temos aqui um passador único, como se fosse mesmo o tradicional dessas línguas mais tradicionais. Então aqui nós também temos esse passador duplo, e por isso eu fiquei aí um pouco enganado, vamos falar assim, a partir do momento que nós tínhamos apenas essa língua passando por cima dos cadarços e não essa amarração totalmente tradicional. Com relação ao cabedal dessa Tiempo especial do TOTY, ela recebe aqui algumas também breves modificações. Apesar da gente ter o couro de canguru sendo aplicado em toda a chuteira, nós temos aqui a modificação nessa parte de trás da chuteira, que é aqui do meio pé para trás, contornando o calcanhar, que é feito também totalmente em couro de canguru, diferente da sua versão regular, que recebe um material sintético aqui nessa região, para poder ajudar a diminuir o peso da chuteira, mas também dar um suporte melhor nessa região. Aqui nós temos já o couro de canguru. E o swoosh da Nike também recebe uma breve modificação, já que aqui ele é totalmente costurado. Apesar de ser em material sintético, ele recebe toda a sua costura, tanto no swoosh externo quanto no swoosh interno. Mas o restante da estrutura, aquela parte que vai dar aqui um suporte para a chuteira mesmo em si, nós não temos nenhuma modificação. A chuteira é basicamente a mesma, apenas substituindo o sintético pelo couro de canguru aqui nessa parte de trás, como eu falei. E falando especificamente no couro de canguru, a gente pode verificar como ele vai se enrugando à medida que a gente vai tocando nele, mostrando tamanha qualidade que tem esse couro de canguru que foi aplicado nessa edição especial do TOTY. Uma modificação que eu gostaria de ter visto sendo aplicado aqui nessa edição especial do TOTY era com relação ao seu solado. Aqui nós temos o mesmo solado que é aplicado na Tiempo Legend 6, né? Tanto na sua versão regular quanto aqui nessa edição especial, o solado é exatamente o mesmo. Mas para o TOTY, a Nike utilizava a mesma placa de solado da Total 92. Mesmo após 15 anos passados com placas mais tecnológicas, placas mais leves e placas até mesmo mais confortáveis, o jogador italiano não abria mão dessa placa da Total 92. E assim a Nike colocava nas suas chuteiras. Já aqui na região do calcanhar nós temos um contraforte interno que recebe uma boa rigidez para garantir
a melhor estabilidade para os nossos pés. Já aqui na região interna nós temos a mescla de dois materiais. Nós temos o material sintético revestindo a maior parte do calcanhar, mas aqui nas laterais, bem aonde o meu dedo está passando, para vocês terem uma ideia, recebe aqui uma camurça sintética para poder aumentar o conforto aqui nessa região. Então nas duas laterais nós temos uma camurça sintética, enquanto no restante do calcanhar nós temos um material sintético fazendo este revestimento. Também a aplicação de espuma aqui não é muito grande, mas como nós temos esses dois materiais sendo aplicados aqui, eu acredito que em campo nós não deveremos ter nenhum tipo de problema com relação à bolha ou outros machucados. Já a palmilha acompanha aqui toda a exclusividade da chuteira. Ela recebe a logomarca dessa edição especial bem aqui na parte do calcanhar, um revestimento têxtil na cor Bordeaux para combinar com o esquema de cores da chuteira, enquanto aqui na parte de trás nós temos reforços com espuma poro para poder aumentar o conforto e ajudar a diminuir a pressão da trava sobre os nossos pés. Com relação ao peso, a gente não sabe qual o peso da chuteira do Totti especificamente, mas essa que foi colocada à venda para o público e que tem aqui o tamanho 42 brasileiro e o 10 americano, ela pesou pouco mais de 265 gramas, o que para mim ainda é uma chuteira um tanto quanto pesada, mesmo falando de 2017. Ali nós já tínhamos tecnologias suficientes para que deixasse a chuteira um pouco mais leve. E aqui também nós temos até mesmo aí uma certa adição de material, já que, como eu falei, substitui o material sintético por um material em couro de canguru aqui na parte de trás. Também nós temos a adoção da língua que cobre os cadastros, ou seja, nós temos maior peso aqui porque nós temos mais material também sendo aplicado nessa chuteira. A Nike Champ tem por característica ser uma forma um pouco mais justa, uma forma um pouco mais apertadinha e que com o passar do tempo de uso ela vai se moldando ao seu pé por conta do couro de canguru. Mas falando especificamente aqui dessa Totti, eu achei ela mais justa ainda, já que com o tamanho 42 brasileiro e o 10 americano, como eu falei há pouco na hora da gente fazer a pesagem dessa chuteira, nos pés eu realmente achei que ela ficou até mesmo um pouquinho apertada para mim que calço o 41 brasileiro e o 9,5 americano. Ou seja, se você conseguir encontrar uma chuteira igual a essa para poder comprar e tiver, obviamente, o interesse, eu sugiro que você suba meio número para você se sentir o mais confortável possível com ela nos pés. Definitivamente, essa Tiempo Legend 6 entra aí para uma das chuteiras mais raras e mais bonitas que eu tenho na coleção. É uma excelente chuteira com modificações que são dadas apenas a jogadores profissionais, né? Aqueles ainda que estão ali quase que no topo da cadeia das marcas, né? No topo do portfólio, e a gente tem aqui algo realmente muito raro, muito exclusivo, além, claro, de ser uma excelente chuteira. Como eu falei durante o vídeo, se tivesse algo aqui que eu pudesse mudar exatamente nessa edição especial, seria apenas consolado. Fica ali aquele gostinho de que a gente ainda não tem totalmente aquilo que o Totti utilizou, mas essa daqui foi uma das últimas chuteiras que o jogador italiano utilizou antes de encerrar a carreira, e obviamente foi a sua última edição especial e exclusiva que ele recebeu. Então hoje ela se tornou uma chuteira realmente com valor agregado muito alto, é realmente uma peça de mostruário que vale muita grana. E vocês, o que acharam dessa chuteira do Totti? Acha mesmo que ela vale uma boa grana? Ou gostariam de ver também mais alguma modificação sendo aplicado aqui nessa chuteira? Então me contem tudo aqui nos comentários. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Também não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu sou o Vitor e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!